Olá, pessoal. Aqui é Giovana Leal, repórter do Money Times. E hoje eu estou aqui com a analista da Empíricos Research, Larissa Quaresma, para falar um pouco sobre os resultados do primeiro trimestre de 2023 do Bradesco. Bom, o lucro líquido do banco, de 4,3 bilhões de reais, recuou cerca de 37% na comparação anual, mas superou as expectativas do mercado. O que você diz, Larissa? Quais foram os destaques do balanço do Bradesco no primeiro trimestre? Bom, Giovana, eu separei aqui 5 pontos que eu queria falar que me chamaram bastante atenção nesse balanço. O primeiro é a carteira de crédito, em que a gente observou uma contração no primeiro trimestre em relação ao quarto trimestre, em linha com o guidance do banco, que a gestão vinha sinalizando de diminuir um pouco o ritmo de crescimento da carteira por conservadorismo, pelo momento difícil da inadimplência no país todo, né. Então, esse é um primeiro fator que chama atenção, mas, por outro lado, dentro da própria carteira de crédito, a gente viu que a linha de cartão de crédito para pessoa física continua com um crescimento muito forte, apesar do discurso do banco de que priorizaria o crescimento em linhas mais conservadoras. E a gente vê isso acontecer porque o crescimento da carteira de cartão de crédito, o banco tem um pouco menos de controle sobre ela, porque vamos supor que eu passo o meu cartão, chega lá no final do mês, eu não pago a fatura, continuei consumindo, outras pessoas continuaram consumindo, então à medida que você defalta, né, você deixa de pagar, a sua carteira de cartão de crédito ela vai aumentando, né, então quanto mais as pessoas ficam inadimplentes, mais aumenta, então isso sinaliza para mim, embora o Bradesco não abra a inadimplência por linha, né, isso sinaliza para mim que a inadimplência no cartão de crédito, continua crescendo forte. Isso, está em linha mais ou menos com o que a gente vê dos dados do sistema financeiro como um todo. Um segundo ponto, eu colocaria o índice de inadimplência de mais de 90 dias, né, o percentual da carteira de crédito que está atrasada há mais de 3 meses. Esse índice ele teve um aumento, tanto na comparação trimestral quanto na anual, e mais uma vez, ele se deve às linhas de pessoa física e de pequena e média empresa. A gente continua observando um comportamento muito sadio nas grandes empresas, né. Agora, quando a gente olha para a inadimplência entre 15 e 90 dias, né, ou seja, as pessoas que deixaram de pagar mais de 15, mas a menos de 90 dias, eh, ela me conta uma história diferente, porque a gente vê a piora acontecendo sim na pessoa física e na pequena e média empresa, só que a grande empresa ela já começa a piorar. E a gente interpreta esse índice de 15 a 90 como um indicador precedente, um indicador antecedente para a inadimplência de 90. Então isso me mostra que o problema continua nas linhas de varejo e ele começa a aparecer na linha, de atacado, né, que a gente chama. Então, esse seria um quarto ponto que eu acho, um pouco preocupante, né. E aí o banco eh, ele teve um índice de cobertura que a gente chama que caiu. O índice de cobertura é a relação entre o provisionamento para inadimplência e a inadimplência de fato. Esse índice caiu, ele era 200% no quarto tri e fechou o primeiro tri agora em 180%. O que significa que as provisões, de certa forma, foram menos conservadoras. Na teleconferência de resultados, a gestão disse que isso se deve ao fato de que as novas safras, elas estão com uma inadimplência menor, embora isso ainda não seja o suficiente para aparecer no todo, a provisão para a nova inadimplência é relacionada às novas safras, então por isso o índice de cobertura caiu. E até por isso eu acho que a ação está subindo, porque ele falou assim na conferência: "A gente está num final de ciclo de inadimplência. Esse é o ponto em que as provisões começam a ser consumidas, o índice de cobertura cai, mas à medida que as novas safras começam a ganhar representatividade, aí isso sim se reflete nos índices de inadimplência". Eu particularmente, prefiro não pagar na frente, eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar nessa melhora. Apesar das famílias brasileiras estarem se desalavancando no agregado, há uns 2, 3 meses, mais ou menos, a gente vê o índice de endividamento caindo um pouquinho na margem, eu acho cedo para falar que o problema da inadimplência está no fim.
E por último, só para não me estender muito, eu colocaria como último destaque o imposto de renda e contribuição social, que vieram muito baixos nesse trimestre, com uma alíquota efetiva de 10%, o que é bem abaixo da alíquota estatutária de um banco, que é em torno de 40, 45%, dependendo aí da composição das subsidiárias. Se a gente normalizasse o efeito desse imposto de renda, a gente estima aqui que seria um lucro líquido bem menor, né, em vez dos 4,7 bi, seria mais ou menos 3 bi, com retorno sobre patrimônio líquido de 8% versus os 11% reportados. E agora, olhando para o setor bancário como um todo, o Bradesco foi melhor do que o Santander? E o que o mercado pode esperar dos próximos balanços? Eu diria sim que o Bradesco foi melhor que o Santander nesse trimestre. Se a gente fizer o mesmo ajuste de imposto para Santander que eu acabei de comentar para o Bradesco, né, eu chegaria em um prejuízo líquido para Santander. Então eu acho que e além disso, teve uma reversão de provisão importante, né, no caso de Santander. Então eu acho que, apesar dos 2 resultados não terem sido bons, tá, a gente vê uma discrepância muito grande ainda do lado negativo, Bradesco e Santander, positivo, Banco do Brasil e Itaú, né. Então, apesar de os 2 terem sido ruins, eu acho que marginalmente Bradesco foi um pouquinho melhor. Para os próximos resultados, eu espero uma contínua deterioração da inadimplência, então acho que a inadimplência vai continuar subindo, não só no varejo, mas possivelmente também nas grandes empresas, né, o que eu acho que, piora o cenário, tanto para Santander quanto para Bradesco e para os outros bancos também, porque o que vinha salvando muito a pele, né, dos grandes bancos, relativo às fintechs, era o fato deles terem grandes empresas na carteira, que é uma coisa que as fintechs não têm, porque elas não têm balanço suficiente para conceder essas linhas de crédito enormes. Então a gente vai ver essa deterioração continuar, na minha opinião. Do lado positivo, a gente deveria ver uma melhora na chamada margem com o mercado, que ela compõe a margem financeira do banco e reflete o resultado da tesouraria. Então, os bancos, né, principalmente o Bradesco, vinha entregando prejuízos muito grandes, da ordem de bilhão, nessa linha, por causa da subida da curva de juros, e o prejuízo está diminuindo, né. No quarto tri ele foi 800 milhões, nesse primeiro tri foi 300 milhões de prejuízo, na teleconferência sinalizaram que deve ser menor ainda e no segundo tri, e reverter para o positivo no segundo semestre. Então acho que essa seria a reversão de tendência positiva que a gente poderia ver. De resto, a gente enxerga aqui algumas coisas ainda se deteriorando. E para 2023, o que o mercado pode esperar do setor? Então, eu acho que vai ser um ano difícil para todos os setores, né, está sendo um ano difícil para todos os setores, para as exportadoras já está começando a piorar a situação, para quem está na economia doméstica nem se fala, isso inclui os bancos. O setor financeiro tem uma complicação adicional, que é ele ser um alvo do governo na questão fiscal. Então, apesar de já ser um setor que paga muito imposto, né, a alíquota de imposto de renda do setor financeiro é altíssima, eh, pode ser que o governo eleja esse setor que está com, né, alguns bancos com uma rentabilidade altíssima, para cumprir o objetivo de fechar o orçamento federal. Então acho que essa seria a tendência negativa junto com a inadimplência. Do lado positivo, se a gente tiver uma queda de juros esse ano, isso seria muito bom para a rentabilidade dos bancos. Pode parecer contraintuitivo, mas quando o juro cai, a taxa de captação ela começa a cair também, porque via de regra ela é indexada ao CDI, você vai depositar lá seu dinheiro no Bradesco, no Santander, eh e aí é um CDB que paga X% do CDI, né, 100%, 119%, sei lá. Então, se o CDI cai, né, ele cai junto com a Selic, e aí isso começa a se transformar em uma melhora de rentabilidade para os bancos. Então isso poderia ser uma coisa boa, e até acho, tá, que por isso o setor todo sobe, todos os setores sobem hoje, né, mas, acho até por isso que tem havido uma melhoria dessas ações nos últimos dias. Qual a recomendação da Empírico para as ações do Bradesco? Ela é a preferência da casa no setor? Não é a preferência, a gente exatamente por essa dinâmica ainda negativa,
a gente, tem uma visão, pior, assim, para o operacional. Mas dado o valuation muito descontado, né, o banco ele negocia mais ou menos uma vez o valor patrimonial, a gente não se sente confortável em apostar contra. Então a gente tem uma visão neutra, né, de ficar de fora. Nossa preferência no setor é o Itaú, que a gente acha que dentre os pares privados deve continuar sendo de melhor performance ao longo do ano, mas é um setor que a gente reduziu bastante a exposição a ele, ao longo dos últimos trimestres aí, justamente, pelas questões que eu comentei anteriormente.